satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, depois leia o texto base desta pré-aula que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, e juntamente com esse texto, mais 4 outros textos desta mesma lição. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores, cadastre-se no site do portal Escola Dominical, cadastramento é gratuito, e nós estamos centralizando as nossas respostas na sala dos professores. Nos abstemos de responder aqui no canal do YouTube, porque estávamos tendo algum problema aí de logística e de melhor atendimento aos irmãos. Então, centralizado o local, nós temos melhores condições de dar todas as respostas e numa brevidade desejável. Também durante a semana os irmãos podem ouvir os comentários em áudio das leituras diárias sugeridas pela revista das lições bíblicas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo aqui no nosso canal do YouTube do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E o irmão é convidado aqui em São Paulo a assistir a esta aula pessoalmente. O acesso é livre a todos os interessados na Palavra de Deus. Mas não se esqueça, tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, como diz o pastor Antônio Gilberto, é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a Palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema Valores Cristãos, confrontando as questões morais de nosso tempo. Estamos estudando a ética cristã. E o nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, que é o presidente das Assembleias de Deus da Missão do Distrito Federal, em Brasília, capital da República. Ele também foi o relator da comissão especial que fez a nossa declaração de fé. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, ainda dentro deste quarto bloco do trimestre, em que estamos estudando o relacionamento com os bens. A lição de número 11, ética cristã, vícios e jogos. Então, ainda nesse nosso relacionamento com os bens, nós vimos na lição passada a questão das finanças, das riquezas, da propriedade, da posse de bens. E hoje, ainda sobre esse relacionamento do homem com os bens, nós vamos falar sobre vícios e sobre jogos. A questão do vício e a questão do jogo. Nós não vamos entender a problemática dos vícios e dos jogos se nós não falarmos antes a respeito da realidade e da ilusão. A verdade é que o homem, ele foi feito para viver em comunhão com Deus, e a Bíblia diz que Deus é a verdade. Portanto, o homem, na verdade, andando na verdade, ele está em comunhão com Deus. A pessoa que está em comunhão com Deus, ela anda na verdade. O apóstolo João, em uma de suas cartas, ele nos fala isso. Na terceira epístola, no versículo 4, ele diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Andar na verdade é ter comunhão com Deus, porque Deus é a verdade.
Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, orando por nós, pediu ao Pai o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quem está em comunhão com Deus, quem está liberto dos pecados, ele anda na verdade, ele sabe qual é a verdade, ele sabe da realidade das coisas, e por isso ele se comporta aqui na terra sem ilusões. Há muitas pessoas que dizem assim que o crente tem que ser otimista, ou dizem o crente é pessimista. O crente não é nem otimista nem pessimista, ele é realista. Ele conhece as realidades das coisas, porque Deus revela ao servo, seu servo, a verdade das coisas, a realidade das coisas. Então, por exemplo, com relação aos bens, Jesus disse, nós já vimos na aula passada, mas nós vamos responder aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 15: acautelai-vos e guardai-vos na avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então Jesus é bem claro: a posse de bens, a posse de riquezas, nada significa com relação à vida da pessoa. A vida da pessoa não pode ser medida pelo que ela tem. O que ela tem ou deixa de ter, nada representa com relação à vida dela. A vida dela é algo mais importante. A vida dela é o relacionamento dela com Deus e com o próximo. Para isso que o homem foi criado. Essa é a realidade da vida. Jó tinha esta consciência. Quando ele perdeu todas as coisas sem saber porquê, sua mulher mandou que ele amaldiçoasse a Deus. E ele tinha esta noção correta do que é a vida. Ele diz o seguinte, lá em Jó capítulo 2, ele diz assim, versículo 10: mas ele lhe disse, como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. E lá no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É ter a consciência de quem é Deus, de quem somos nós, de que estamos aqui de passagem, que a única razão de ser é viver em comunhão com Deus e dar glória a Deus, e que em tudo devemos dar graças, porque somos alvo da misericórdia e do amor de Deus. Essa é a realidade da vida. Mas só tem esta visão quem tem discernimento espiritual, quem consegue enxergar um palmo, além de um palmo, adiante do nariz, que não é a situação das pessoas que estão neste mundo, porque o apóstolo Paulo, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O homem no pecado, ele está com seu entendimento cegado, a sua mente é cega, ele não consegue enxergar as verdades espirituais, ele não consegue enxergar a realidade, ele não consegue enxergar a eternidade, e por isso aquilo que é temporário, passageiro e vazio se torna o
o seu tudo, o seu todo, ele é iludido, enganado. E quando nós falamos em vícios e em jogos, nós estamos falando no engano, na ilusão deste mundo. Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele mostra que tudo neste mundo é vaidade. Não tem sentido este mundo se não for referenciado a Deus. Diz Salomão, Eclesiastes 1 e 2: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Se nós formos querer enxergar o mundo, as coisas desta vida, dissociando-as de Deus, tudo será vazio de sentido, tudo será vaidade, tudo será ilusão. E o problema todo é este: o homem sem Deus, sem a revelação da verdade, ele é iludido por esse mundo. O que é passageiro, o que é temporário, o que é vaidade, se torna o tesouro, se torna o que é querido, o que é buscado, se torna tudo. Isso tudo é ilusão. Quando nós falamos em vício, nós estamos falando em 8 significados, basicamente. No dicionário Michaels, nós temos 8 significados para a palavra vício. O primeiro é um defeito físico-moral, uma imperfeição, uma deformidade. O segundo é um defeito que torna uma coisa ou um ato impróprios, inoperantes ou inaptos para o fim a que se destinam ou para o efeito que devem produzir. Terceiro significado é falta, defeito, erro, imperfeição grave. O quarto é uma disposição ou tendência habitual para o mal. O quinto é o hábito de proceder mal. O sexto é um costume condenável ou censurável. O sétimo é um costumeiro. O oitavo, uma degenerência moral ou psíquica do indivíduo, que habitualmente procede contra os bons costumes. Isso são os significados da palavra vício. Então, vício é uma imperfeição, um defeito, um hábito de proceder mal, um costume condenável ou censurável, uma degeneração moral. Isso que é vício. Um hábito mal, um defeito, uma falha. Um salvo, um crente, pode ter vício? Não. Ele não pode ter vício. Por quê? Porque se ele foi salvo, se ele foi liberto do pecado, ele não pode ser uma pessoa moralmente defeituosa, uma pessoa que tem o hábito de proceder mal, uma pessoa que tem um costume condenável ou censurável. O salvo, diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele anda segundo o Espírito. Romanos 8, 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, se eu ando segundo o Espírito, eu procedo bem, eu não tenho o hábito de proceder o mal. E o vício é o hábito de proceder o mal. Vício é uma imperfeição.
somos perfeitos, nós temos imperfeições, mas caminhamos para a perfeição. Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O salvo, ele caminha para a perfeição. E quem está no vício, ele está sempre preso à imperfeição. A imperfeição aumenta em quem tem vício, porque vício é imperfeição. O salvo, ele caminha para a perfeição, então ele não pode ser alguém que tenha vícios. O cristão, ele não pratica o mal, mas o bem. 2 Coríntios 13:7. 2 Coríntios 13:7. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então o cristão, diz Paulo, é alguém que faz o bem. Olha, o que é o vício? O vício é a prática habitual do mal. Então o cristão não pode ter vícios, porque se ele é cristão, ele faz o bem. E quem tem vícios, pratica habitualmente o mal. Mas tem outra coisa. O cristão, ele é liberto do pecado. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos livres. O salvo é uma pessoa livre. Quem tem vício é um escravo. Ele é um escravo. E o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quem tem vício é dominado por alguma coisa. Por isso que ele é um viciado, porque ele é dominado por alguma coisa. Se eu digo que eu sou alcoólatra, é porque eu sou dominado pelo álcool. Se eu digo que eu sou fumante, é porque eu sou dominado pelo tabaco. Se eu digo que eu sou maconheiro, é porque eu sou dominado pela maconha. E é assim todas as outras drogas. Se eu digo que eu sou um jogador, é porque eu sou dominado pelo jogo. Então eu não sou cristão. Porque o cristão, ele não se deixa dominar por nada. Então nós já estamos vendo aqui que quem tem vícios não é um cristão. E que a salvação nos liberta dos vícios. Nos liberta do vício. Então ninguém pode se dizer salvo sendo um viciado. E o vício é algo que se contrapõe ao comportamento cristão. Eu não posso de maneira alguma admitir que alguém que tenha vício seja considerado salvo. E que o comportamento cristão permita a coexistência com o vício. Porque as características que a palavra de Deus dá de uma pessoa salva excluem as pessoas viciadas. Então nós temos que ter isso bem em mente. E nós vamos aqui falar de alguns vícios, os mais conhecidos. São vários os vícios, mas vamos falar aqui dos mais conhecidos. Agora, eu vou falar desses que não são todos os vícios. Se eu tenho uma pessoa, só para dar um exemplo aqui, uma pessoa aqui não pode ficar um
um dia sem tomar café, ele é viciado em café. É viciado em café. Isso é um vício. Porque ele está sendo dominado pela substância café. Então a gente vai falar aqui do álcool, nós vamos falar do fumo, nós vamos falar das drogas e vamos falar do jogo. Mas existem outras pessoas que são viciadas em outras coisas. Tem gente que é viciada em trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? O princípio bíblico é esse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É inadmissível que alguém que se diga salvo não seja liberto dos vícios. O primeiro vício que nós vamos falar é o alcoolismo. O álcool. Até porque isso aí começou lá depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Nós temos um exemplo da embriaguez de Noé. Com Noé, nós temos aqui o início dessa história da bebedeira. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 9, diz o seguinte, versículo 20: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Aqui nós temos o primeiro episódio histórico que nós temos de uma embriaguez. Uma embriaguez fortuita. O que quer dizer isso? Por acaso. Noé não sabia agora das novas condições climáticas que havia ocorrido na terra depois do dilúvio. Depois do dilúvio nós passamos a ter as estações do ano, as mudanças de temperatura. O próprio dilúvio fez com que a terra ela ficasse o bispo aqui fica escrevendo. Depois eu falo dos carros lá, viu? Como é que ficava a terra ficou mais forte, e com isso aumentou a quantidade química da vinha, da uva, E agora a uva passou a fermentar, e Noé estava acostumado com a situação antes do dilúvio, que era o mesmo clima, não havia fermentação, e ele tomou o vinho, tomou demais e se embebedou. Agora, nesse episódio, embora a embriaguez aqui seja fortuita, aqui a Bíblia já mostra claramente os males que o álcool traz. Primeiro mal aqui é que Noé perdeu a sua compostura, perdeu a sua lucidez. Ele era o patriarca do mundo, ele era a maior autoridade da terra, e ele acabou se perdeu o respeito. O seu filho Cão
o desrespeitou. E o alcoolismo faz isso, ele causa a indignidade da pessoa. O alcoolismo, ele traz a descompostura da pessoa. A pessoa perde a credibilidade, perde o respeito, perde a consideração, por causa das suas atitudes, sejam agressivas, sejam de cretinas mesmo. Então, a perda da dignidade. Por isso, se o álcool traz a perda da dignidade, e Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, com dignidade, nós já vemos que o álcool não pode ter nada de bom, porque o álcool faz com que o homem perca a dignidade que Deus lhe deu diante dos seus. Segunda coisa que nós vemos, esse episódio que trouxe aqui, trouxe a destruição da família. Você vai ver um pai amaldiçoando um filho, abençoando o outro. Você vai ver dois filhos numa decisão contrária ao do outro. Há uma quebra da unidade familiar, há uma quebra da harmonia na família. Em vez de bênção, a família traz maldição. O relacionamento familiar traz maldição. E a destruição da família é a destruição do ser humano, porque não é bom que o homem esteja só. O homem não vive só. A destruição da família é a destruição da sociedade, porque a família é a base da sociedade, e a destruição da sociedade é a destruição do homem. Portanto, o álcool proporciona a destruição da família, a destruição da sociedade. É um mal. E ainda faz com que nós tenhamos um terceiro ponto aqui, triste. É a perda da moralidade. Um viu o outro nu, zombou, enfim. Você, através do álcool, você cria umas circunstâncias frouxas de moralidade. Por isso, o álcool nada tem de bom. Nada tem de bom. Pode ser combustível do carro, né? Combustível do carro. Mas tem gente que deixa o carro sem combustível, não sem andar o carro, seca o tanque. Em Provérbios 23, Salomão nos mostra claramente o que significa o álcool. Ele diz assim: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Fica bem claro aqui no texto que o álcool nada traz de bom. Ele faz a pessoa ser picada pela cobra e pelo basilisco. Isso quer dizer, traz um veneno, destrói os relacionamentos, destrói a dignidade, destrói a moral da pessoa.
e a escravizará. Porque olha no final, tornarei a buscá-la outra vez. A Bíblia fala muito do vinho, porque é a bebida alcoólica da cultura do judeu. Lá não tinha cana de açúcar, por isso que não fala pinga. Lá não tinha cevada, por isso que não fala... Tinha cevada, mas tinha até a cerveja. Não fala do malte para ter o uísque. É tudo a mesma coisa. Tem gente que fala, eu tomo meu mé, mas não é vinho, é mé. Não tem essa história. É bebida alcoólica. E olha que no tempo bíblico era bebida alcoólica fermentada, cujo teor alcoólico é bem menor do que nos dias de hoje. A bebida destilada e a bebida industrializada hoje, que aumenta o teor alcoólico muito mais do que no tempo da Bíblia. E a Bíblia só falava na bebida forte. Pode procurar aí, nós temos um vídeo aí sobre a questão da bebida forte. O alcoolismo é uma praga, é algo criado pelo inimigo, pela antiga serpente, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Tomemos cuidado com isso. Há muita discussão. Não, a Bíblia não proíbe beber, só proíbe se embriagar. Muitos defendem isso. O que a Bíblia diz? Eu acabei de ler aqui em Provérbios. Quem se demora perto do vinho, não bebeu ainda, mas está perto ali, olha, tornarei a buscar outra vez. Vicia. Sejamos prevenidos. Abstenção do álcool. Porque o álcool vicia. E eu não posso deixar dominar por nada. Jesus bebia vinho. O vinho, como eu disse para vocês, no tempo de Jesus, e era de pouco teor alcoólico, não fermentado. Tem um estudo na Bíblia de estudo pentecostal que explica muito bem disso. É um suco de uva. O suco de uva tem teor alcoólico. Suco de uva tem teor alcoólico. Porque a uva já tem teor alcoólico. Só que se fermentar, aumenta. E se destilar e industrializar, aumenta mais ainda. E hoje todo vinho que tem aí à venda é industrializado, é de altíssimo teor alcoólico, que é mais alcoólico do que a bebida forte que a Bíblia fala. Que quando a Bíblia fala de bebida forte, sempre fala da bebida fermentada. E quando fala do vinho, não é fermentado. Tem 3 palavras em hebraico para vinho, um deles é não fermentado. E tem 2 palavras no grego, um deles é não fermentado. Então não vem aí. Outra história também é que Paulo mandou Timóteo tomar vinho. Vinho ali era remédio. E era um problema que ele tinha no estômago, que eu nem sei, porque Paulo não era médico, não disse qual é a prescrição. Então, se você quer tomar vinho com Timóteo, você tem que saber se você tem o mesmo problema de saúde de Timóteo. Como a gente não sabe porque não foi revelado, então nunca tome vinho. Pronto. Acabou essa história. Não tem conversa. O álcool traz mal. O álcool vicia. E o salvo em Cristo não se pode deixar dominar pelo álcool. E para não se deixar dominar pelo álcool, eu não posso me demorar perto dele. Eu não posso consumi-lo. É esta a regra bíblica. E nós estamos estudando a ética bíblica, a ética cristã. Segundo ponto, segundo vício, é o fumo. E eu já vi, uma pessoa já me falou para mim, eu sou crente e fumo, e vou continuar fumando. E eu disse, mas você não pode fumar, crente, você não pode fumar. Não. Me mostra na Bíblia onde está escrito, não fumarás. Realmente, irmão, se o senhor procurar, a Bíblia até fala de fumo, mas fumo é fumaça. O tabaco não está na Bíblia. Então eu posso fumar à vontade. Não, por que o tabaco não está na Bíblia? Porque não era uma planta que existisse lá. O tabaco utilizado como fumo só foi descoberto, o tabaco é uma planta do continente americano.
nem sabiam que existia o contentor níquel quando a Bíblia foi feita. Aí descobriram aqui o tabaco, aí começaram a plantar para fora, aí que surgiu a indústria do fumo, aí que surgiu tudo. E quando eu falo de tabagismo, eu não estou falando só de cigarro, charuto, cigarrete, não sei o que for. Também tem o tal do rapé. Que outro dia, um irmão contou para mim que um obreiro, ele estava visitando o obreiro, e o obreiro chegou para ele e falou: você não queria cheirar um rapézinho? Ainda ofereceu pelo irmão. E o irmão disse: como é que o senhor usa um negócio desse? Rapé é tabaco também, é nicotina também. Não pode também. Fica lá cheirando lá. Que coisa horrível. Mas onde que está na Bíblia que não pode? Eu acabei de falar. 1 Coríntios 6,19. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixe dominar por nenhuma delas. O uso do tabaco, por causa da nicotina, é viciante. Eu fico dominado pela nicotina. Eu fico dependente, assim como eu fico dependente do álcool, eu fico dependente da nicotina. Portanto, se eu fumo, eu me deixo dominar pelo tabaco, pela nicotina. Eu não sou livre. E o cristão não se pode deixar dominar por nada. Se ele não se pode deixar dominar por nenhuma substância, ele não pode fumar. Ele não pode cheirar o rapézinho ali. E quando Paulo diz não me deixarei dominar por nenhuma, é nenhuma, incluindo a nicotina, incluindo o tabaco, incluindo o fumo. Então aí está a proibição bíblica para o fumo. Eu não posso, de maneira alguma, me deixar dominar pelo tabaco. Mas não é só isso. O tabaco, a nicotina, o alcatrão, todas as substâncias do fumo destroem, fazem mal ao meu corpo, à minha saúde. Eu até coloquei aqui no meu esboço: o fumo é um suicídio lento e gradual. Isso já está mais do que esclarecido aí nas pesquisas e tudo mais. O mal que faz o tabagismo, o mal que faz o fumo, quanto que se gasta, quantas as doenças, é câncer, é problema no coração, os bilhões de dólares que os governos gastam todo ano com os fumantes, pelos problemas de saúde causados pelo fumo. E o que diz a Bíblia sobre o uso do nosso corpo? O que diz a Bíblia sobre o uso do nosso corpo? Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não posso trabalhar para a destruição do meu corpo. Eu não posso tomar atitudes que caminhem para a degradação anormal e não natural do meu corpo. Eu sei que eu sou pó, e ao pó eu vou tornar. Eu vou ficar velho, eu vou envelhecer, meu corpo vai se corrompendo. Paulo diz que o homem exterior se corrompe, e isso não é pecado, isso é a própria natureza. Agora, eu dar uma forcinha para a corrupção do corpo, fumando, acabando com o meu pulmão, acabando com o meu sistema digestivo, circulatório, eu estou me matando, lenta e gradualmente. E nós já vimos aqui que o suicídio é uma atitude abominável diante de Deus.
o fumante entra nessa. Ele está destruindo o seu corpo, usando o seu corpo como instrumento do pecado, se matando. Mas tem um terceiro fator que mostra que o fumo é antiético biblicamente. É que quando eu fumo, eu contamino os outros que estão à minha volta. Os famosos fumantes passivos. E os irmãos sabem que o fumante passivo, aquele que está do lado daquele que fuma e fica aí, porque ele não pode parar de respirar, né? Infelizmente, quando a gente está do lado do fumante, a gente não pode parar de respirar, porque senão a gente morre. E aí a gente acaba ingerindo mais substâncias tóxicas do que o do próprio fumante ativo. Eu sei o que é isso, porque no começo da minha juventude, eu trabalhava num banco, e eu trabalhei numa seção que era um aquário, um verdadeiro aquário. Tinha lá uns vidros assim, altos, assim. E eu trabalhava com máquina de telex, e eram 5 funcionários naquele lugar. Eu e mais 4 fumantes. E fumantes inveterados. E eu sei o que é isso. Naquele tempo não tinha proibição que hoje tem. Por isso que tem essa proibição de fumar em local fechado, tudo. Naquele tempo não tinha ainda. E como eu passei mal de saúde nesse período. Por quê? Porque eu fumava mais do que eles. Portanto, quem fuma prejudica o próximo. Não só é um suicida lento e gradual, mas é um homicida lento e gradual. Está fazendo mal, usando a si próprio como fator de degeneração, de degradação e de causador de males. Como dizia Jó para os seus amigos, vocês são inventores de males, né? Eles aqui não é inventando, ele está criando males para o próximo. E a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos fazer o bem e não o mal. E o fumante está fazendo mal para os outros. E até agora, alguns dias atrás eu vi uma reportagem no Japão. Passaram uma lei no Japão agora que é a seguinte, porque lá também, como é aqui, né, proibido de fumar, tá? Então a pessoa quando fumar, ela tem que sair do local para ir na rua para fumar. E lá no Japão, vocês sabem que o Japão já não tem território muito grande, tem tudo prédio, né, e tal, Tóquio principalmente. Então o cidadão tem que descer lá na rua para fumar. Ou seja, eles fizeram um cálculo lá que o fumante está trabalhando 20 a 40 minutos menos que os outros. Aí agora eles aprovaram uma lei dizendo que o funcionário que não fuma tem 1 semana mais de férias do que o que fuma. Por quê? Porque na saída do fumante para ele fumar, os outros é que trabalham o tempo que ele não abre. Então agora saiu uma lei no Japão dizendo que para compensar o que o cidadão está trabalhando a mais por causa do fumante, ele tem direito a férias maiores. E eu acho até que deviam provar isso aqui no Brasil. Porque eu não sou empresário, mas se eu fosse empresário, eu não contrataria fumante. Porque se ele tem que sair na rua toda hora para fumar, eu estou perdendo dinheiro, né? Eu não vou contratar uma pessoa dessa. Então, o fumante, ele faz mal ao próximo. Ele destrói o templo de Deus, que é o seu corpo. Ele faz mal ao próximo e ele ainda se deixa dominar. Como é que a gente pode dizer que um fumante é um servo de Deus? Não tem como, né? Romanos 12 e 9 diz o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. É exatamente o contrário do que faz o fumante. Terceiro ponto, as drogas, né? A nicotina não deixa de ser uma droga, o álcool não deixa de ser uma droga.
Normalmente, quando a gente fala em substâncias entorpecentes, nós falamos de maconha, crack, cocaína, ópio, heroína, êxtase, tanta coisa que hoje está aparecendo por aí. Todas essas substâncias, tudo que eu falei do fumo, serve para eles também. Serve para esse pessoal. Toda essa pessoa que tem substância entorpecente, que perde a razão, e vão atrás disso por quê? Por causa da ilusão. Irmãos, tudo isso, por que tem um vício? A ilusão. O cidadão bebe para ser o que ele não é. O cidadão fuma porque tem a ideia que a indústria do fumo trouxe, né? Que é a ideia de que você fumando, você passa a ser elegante, passa a ser atraente, passa a ser assim, uma pessoa de maior projeção. Né? E a droga é mais uma coisa, é você fugir da realidade, é você ser o que você não é você ficar fissurado, é você ficar doidão, é você ser o que você não é. Tudo isso é ilusão. Por isso que eu comecei a aula falando da ilusão, falando da realidade. E toda droga, ela domina a pessoa, destrói o seu corpo e transforma aquela pessoa numa ameaça aos outros, num mal aos outros. O maconheiro. Hoje está uma coisa assim, a maconha é a droga mais leve, ela serve para... Eu não vi tanta pesquisa para mostrar o que a maconha serve. Para ser remédio para isso, ser remédio para aquilo, ser remédio para aquilo outro. Descobrem tudo que é remédio para dar para quem não precisa de remédio nenhum. Essa que é a verdade. Só que através da maconha que se vê as outras drogas. Isso já está mais do que demonstrado. E a maconha traz males terríveis. No próprio desenvolvimento do cérebro, do pensamento, do raciocínio. Sem falar que havia de acesso às outras drogas. E o que as drogas têm causado? A gente tem visto aí. Destruição de lares, destruição das pessoas. Nós vemos as cracolândias aí, verdadeiros zumbis, verdadeiros farrapos humanos. A perda de qualquer valor, de qualquer moralidade. Quantas famílias aí destruídas, arrasadas. Quantos drogados matando, agredindo, violentando. Coisas horríveis. São meios que Satanás se utiliza para matar, roubar e destruir. Jamais podemos considerar que alguém dominado por isso possa fazer bem a alguém, possa ser salvo. E jamais a igreja deve permitir a liberação das drogas. Hoje se defende muito a legalização das drogas, já está no Supremo Tribunal Federal, já com 2 votos favoráveis à liberação da maconha ou de todas as drogas, a descriminalização das drogas. Aí você acaba com o tráfico. Acabando com o tráfico, você acaba com a violência. Será? Pois o drogado não tem consciência do que faz. E viciado, ele vai praticar crimes para sustentar o vício. E aí não importa se o vício, se a venda da droga é legal ou não. O problema não está na venda, o problema está em quem vai comprar. E quem vai comprar vai precisar de dinheiro. E se é drogado, já não trabalha. E ele vai roubar, matar, para ter dinheiro, para comprar a droga. E pouco importa se o traficante é traficante ou é comerciante com CNPJ. É uma falácia isso. E a igreja deve, primeiro, ter uma atitude evangelizadora junto à juventude, à adolescência, que são os principais alvos da propaganda do traficante.
deve levar à verdade. Porque como nós vamos tirar as pessoas da droga, do álcool, do fumo? É através da verdade. Porque tudo isso é fruto da ilusão. É levando Cristo a estas pessoas. Tinha um hino no meu tempo aí, final de juventude, já começo a apareceu aí. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Lembra desse aí? Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Nós temos que mostrar Jesus. E Jesus realmente é a dose mais forte. Só Jesus liberta dos vícios, das drogas, do fumo, do álcool. E a igreja deve atuar na evangelização e na orientação das famílias, dos jovens, dos adolescentes, para que não caiam na ilusão das drogas, do vício. E ajudar na recuperação daqueles que já estão nos vícios, nas drogas. É muito triste nós vemos hoje, por exemplo, muitos crentes com casas de recuperação e as igrejas não ajudando as casas de recuperação. Quando a igreja devia estar empenhada nessas casas de recuperação. Ainda bem que o atual governo, com todos os males que ele tem, ele mudou a política com relação à casa de recuperação dos dois governos anteriores. Porque os governos do senhor Luiz Inácio e da senhora Dilma consideravam as casas de recuperação um mal. Perseguiam as casas de recuperação, queriam fechar as casas de recuperação dentro daquele espírito antirreligioso que tinham esses governos. O atual governo, no final do ano passado, ele mudou aí a política e agora considera as casas de recuperação como meios hábeis para poder entrar na política contra as drogas. Então, pelo menos, já não são perseguidos e podem até receber verba pública. E a igreja deve ajudar essas casas, porque Jesus liberta. A gente crê ou não crê que Jesus liberta. Agora, a gente tem que entender que as pessoas já estão num estágio, muitas vezes, que Jesus pode curar também, mas tem muitas situações que a pessoa está deslocada no seu senso de ser e na própria sociedade. Chegou a um tal nível de degeneração que já não tem mais família, já não tem mais colocação no mercado de trabalho, precisa se desintoxicar. Então isso tem um tempo. A gente não pode esquecer que Jesus, ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro ainda estava enfaixado. E Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. Não foi. O Lázaro, quando ressuscitou, ele podia ter ressuscitado sem as faixas, tinha caído as faixas, mas tirar a pedra os homens podiam fazer, e desligar Lázaro os homens podiam fazer. E as casas de recuperação fazem isso, elas desligam o cidadão e o colocam em condições de poder estar na sociedade. E o quarto vício que nós vamos falar é sobre o jogo. Eu sei que depois que casa lotérica passou a receber pagamento de conta, a coisa ficou mais fácil para alguns crentes. Porque antigamente o crente nem podia entrar em casa lotérica. Se entrasse na casa lotérica já era disciplinado. Hoje em dia ele vai lá na casa lotérica e sai e fica sempre com uma continha de água, conta de luz, assim, o cartão cidadão da Caixa Econômica na mão, assim, para encontrar algum irmão e tal. Mas às vezes tem um bolão aqui dentro do bolso, fazendo uma fezinha. Só que crente tem fé. A fé é o firme fundamento das coisas que espera. É a prova das coisas que não se veem. Tem que ter fé, não fezinha. Jogo é outra ilusão. E aí a gente pega a ilusão com um mau relacionamento com os bens. Por isso que essa lição está ligada aqui aos relacionamentos com os bens. A ilusão de que o mundo pode trazer a felicidade e preencher o vazio. O jogo, o vício do jogo, ele vem de uma inobservância de um princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? Nós estudamos na lição passada, de que você deve adquirir os seus bens pelo trabalho.
é mais fácil jogar, porque você ganha sem precisar suar. O mal do jogo vem do apego, do desejo, da ociosidade. E a ociosidade, ela é algo terrível. Quando a gente fala de Sodoma e Gomorra, a gente lembra de homossexualismo, perversão sexual, tudo que você pode imaginar do ponto de vista sexual. Quando fala de Sodoma, você lembra de sexo perverso. Mas qual era o problema de Sodoma? Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Ociosidade, não ter o que fazer, não trabalhar. E os irmãos sabem que a ética no mundo é essa. O que é que todo mundo sonha? Todo mundo sonha em ter dinheiro e não precisar trabalhar. Isso é o sonho de todo mundo. Todo mundo tem esta ilusão. Eu preciso ter muito dinheiro para divertir, para gastar, para aproveitar a vida e não precisar trabalhar. Quero sombra e água fresca. Esse é o sonho de todo mundo. Se você perguntar qual é a vida que você pede a Deus, ter muito dinheiro e não precisar trabalhar. É exatamente o contrário que Deus manda. Deus manda trabalhar para você ter dinheiro. E o jogo é isso: ganhar na Mega Sena sozinho, a Mega Sena da virada. Não vou precisar trabalhar nunca mais. Nunca mais. Esse é o sonho de todo mundo. Ganhar dinheiro sem trabalhar. E o jogo traz essa ilusão. Jogue, ganhe, fique rico e nunca mais trabalhe. Aqui já estão falando aqui, o irmão bispo até perguntou da Bitcoin. É outra jogatina também. Bolsa de valores, o pessoal vira uma jogatina também. E é uma mentira, irmãos. Porque quem ganha com o jogo não é o jogador, é quem banca o jogo. Quem ganha com o jogo do bicho? O bicheiro. Quem ganha com a loteria? O governo. O governo é quem banca o jogo. Quem ganha com o cassino é o dono do cassino. É o dono do cassino. E foi bom, porque o fruto, o jogo está ligado à ganância, à avareza, ao amor do dinheiro. E mais, o jogo acompanha, o que acompanha o jogo? Quais são os acompanhantes do jogo? Eu coloquei aqui os acompanhantes do jogo. A ociosidade, a prostituição, drogas, tudo isso acompanha o jogo. Você pode ver as grandes cidades que tem cassino e tal, são antros de prostituição, são grandes distribuidores de droga. Las Vegas, nos Estados Unidos, Atlantic City, nos Estados Unidos, Punta del Este, aqui no Uruguai. Quando tinha jogo aqui no Brasil, jogo não governamental, né? Porque na verdade aqui no Brasil é proibido o jogo para o setor privado, mas para o setor público tem cada vez mais jogo. O que a gente tem?
Tinha o famoso cassino da Urca, lá no Rio de Janeiro. Toda a prostituição voltando ali. E mais, jogo é uma atividade excelente para lavagem de dinheiro, para corrupção. Os irmãos perceberam que depois que começou a Operação Lava Jato, começou a correr, e está correndo lá no Congresso, projeto para liberar os jogos de azar. A bancada evangélica tem lutado muito contra isso, mas está lá de vento e popa. Tem gente doida para aprovar o jogo de azar. Por quê? Porque agora que a empresa não pode mais doar para político, para eleição. Não pode doar para partido também. Agora que estão mais de olho nos contratos da Petrobras e todas as empresas. Agora que não pode mais o Odebrecht, a AES, Camargo Correia, então, quando mexendo isso daí. Se aparecer cassino, vai ser uma maravilha. Porque eu jogo dinheiro e ganho, dou dinheiro. Lavagem de dinheiro, corrupção, prostituição. Como é que nós podemos concordar com uma coisa dessa, irmãos? Como é que podemos dizer que o jogo traz o bem? Se ele é movido pela ganância, pela avareza, e quem tem o amor do dinheiro não tem o amor a Deus? Como é que eu posso dizer que isso é um comportamento de um cristão? Se é o comportamento de alguém que, primeiro, se ilude e acha que o paraíso é aqui na terra. Segundo, não quer trabalhar, ou seja, contraria tudo o que diz a palavra de Deus. Como é que podemos dizer que isso é um comportamento de um crente? Ah, mas Deus me deu um sonho, os números. Eu joguei, ganhei, e ainda vou dar o dízimo. Meu irmão, minha irmã, Deus não muda. Ele jamais transforma o mal em bem. O que ele disse não pode. Está contra as suas regras. É mal, é pecado. Não se deixe enganar. O diabo engana todo mundo e ilude as pessoas com os vícios e com os jogos. Vigie e ore e fuja da aparência do mal. Amém.